tão importante para Deus, porque de facto dizemos de coração, mas tão importante também para nós, porque nós precisamos dizer e repetir coisas tão boas e tão importantes como aquilo que nós acabamos de cantar, e há pouco também o coro anterior também falava de nós, de Deus nos suster, amém? E isso é uma realidade. E vamos ficar sentados, meus amados irmãos, e vamos abrir as nossas Bíblias, e temos a oportunidade nesta noite de estarmos juntos, o que também é importante para orar. Já oramos há algum tempo, já tivemos a louvar e adorar o nosso Deus, e de facto muitas coisas boas Deus tem na sua palavra, e de facto em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 9 até ao versículo 11, são os versículos, 3 versículos que nós iremos partir daqui para ter aqui algumas considerações. E de facto, aquilo que nós temos neste texto não é nada fácil para a quem a pessoa se estava a dirigir, a pessoa de Deus estava-se a dirigir. Deus estava falando para com Adão, Gênesis capítulo 3, versículo 9 até o versículo 11, e Deus faz algumas perguntas, não é? E a forma como Deus faz estas perguntas e como Adão tenta responder ou não, nós vemos que no percurso de Gênesis a Apocalipse nós vemos que estas respostas, ou melhor, as respostas que a Bíblia dá às perguntas que Deus fez aqui em Gênesis, elas podem ser encontradas no Novo Testamento. E vamos passar aqui à leitura. Gênesis capítulo 3, versículo 9 diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mandou? Ou melhor, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Até aqui a palavra. E de facto, breves são as palavras que eu quero partilhar esta noite, mas aquilo que nós temos aqui é tão importante que faz eco não apenas nas paredes, não é? E normalmente quando o espaço está vazio, o eco acontece, não é? Mas possa fazer eco no nosso coração, interiormente, porque estas três questões, elas revelam alguma coisa muito importante. E a primeira questão que nós vemos Deus a perguntar a Adão, depois daquele episódio todo que se deu, que todos nós conhecemos, de Adão ter desobedecido a Deus, e daí estas questões. E no versículo 9, nós lemos, diz: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? E Deus fez esta questão porque Deus é um Deus de comunhão. O Espírito de Deus é um Espírito de comunhão. O nosso Deus é um Deus que se relaciona. E o relacionamento faz parte do caráter de Deus, faz parte da natureza de Deus, da identidade de Deus. Ele é Pai, Ele é Filho e é Espírito Santo. Muitas vezes é muito fácil nós ficarmos sozinhos, não é? Muitos seres humanos produzem muitos problemas e muitas dificuldades. E o dia a dia prova isso mesmo, não é? Então tentamos querer ficar sozinhos. Sozinhos podemos fazer as coisas à nossa maneira, mas aquilo que a Bíblia nos diz, Deus a fazer estas três questões, ele revela alguma coisa que Adão tinha que saber e que nós temos que saber, e Jesus Cristo revela-nos isso no Novo Testamento. Já chegaremos lá. E com esta pergunta, Deus ressalta a separação que existia entre Deus e o homem. Onde estás? Não é porque Deus gostaria de saber, Ele já sabia.
E muitas das vezes as questões que Deus nos faz, que a Bíblia, que o Espírito de Deus nos coloca, não é para Deus estar a ter conhecimento, porque Ele já sabe, é para nós percebermos. E muitas das vezes, quando Deus pergunta, Ele quer que a resposta venha de nós, porque nós ainda não sabemos. É nesta comunhão, neste relacionamento que a resposta nasce. É no relacionamento com Jesus Cristo que a resposta nasce. O relacionamento estava quebrado e Deus fez esta questão. Deus podia estar perto, mas não estava próximo. A mulher estava perto, mas não estava próximo. Não é? Às vezes estamos perto uns dos outros, mas não estamos próximos, não é? Podemos pensar no bom samaritano, aquele que é próximo, o teu próximo. Perto não quer dizer que é próximo, não é? Porque implica relacionamento. E Deus quer que o relacionamento aconteça, que o perto se torne próximo, que o que está perto se torne o nosso próximo. E Jesus fala nisto por parábolas, por imagens, fala aos seus discípulos, fala-nos a nós por isso, não é? Deus e eles deixaram de ter a mesma identidade. Esta pergunta fala de identidade, de quem nós somos, de quem Adão era naquele momento. Depois de fazer aquilo que ele fez, de desobedecer, de pecar, de se separar, de quebrar o relacionamento. Então Deus e eles, Adão e Eva, deixaram de ter a mesma identidade, eles deixaram de pertencer. E a pergunta onde estás indica-nos que Deus está procurando o homem. Deus está constantemente a procurar. Nós, por outro lado, estamos às vezes muito confortáveis, não procuramos. Daí a questão também ser para nós. Onde é que estás? Apesar de Deus não ser o culpado da separação, Ele procura. Ele procura-nos. Procura a cada um de nós. A resposta de Adão revelou que a separação trouxe medo. E João, no primeira epístola, João capítulo 4, versículo 18, e pedimos passar a ler, diz: no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, a resposta de Adão revelou que esta separação trouxe medo. E como João diz, onde há medo, ou melhor, onde há amor, não existe medo. Por outro lado, de forma contrária, onde há medo, não há amor. Havia uma carência, o relacionamento com Deus, amoroso com Deus, por causa da condição agora de Adão, deixou de ser a mesma. Adão teve medo porque a intimidade entre Deus e ele se rompeu. Nós temos medo, não é? Faz parte da nossa natureza de homens e mulheres de hoje, nós continuarmos a ter medo, mas nós somos desafiados a que o amor de Deus possa ganhar ao medo. Deixamos de ser medrosos, de estarmos apavorados, de flutuarmos ao sabor das notícias, não é? Às vezes são sensações falsas de segurança, sensações falsas de paz. A Bíblia fala, quando no momento em que pensa que há paz, que há segurança, alguma coisa contrária vai acontecer, não é? Alguma coisa. Segunda questão, versículo 11, primeira parte do versículo. Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? A primeira questão revela identidade. A segunda questão revela autoridade. E Deus está a querer saber com quem Adão andou a conversar. O que é que ele andou a fazer? Onde é que ele andou a procurar autoridade? Onde é que ele andou a procurar informação? Ele procurou formar-se com quem? Não é? As questões são muito atuais.
o facto de dizer isto quer dizer muito, não é? E quer dizer pouco. Cada um tira a conclusão. Quem deu ao homem informações que não as suas? Não era? A questão é esta. Onde é que foste procurar? E Deus é uma pessoa com ciúmes. Tiago, capítulo 4, versículo 4 e versículo 5. Veja bem, a Bíblia utiliza, quando nós colocamos as palavras que nós lemos da Bíblia aplicadas a Deus, elas têm vamos dizer assim, uma tonalidade, uma sonoridade diferente, porque são palavras que nós podemos saber aquilo que elas querem dizer na nossa experiência e na nossa realidade, não na realidade de Deus. E quando as coisas são aplicadas a Deus, nós percebemos em parte, não na totalidade, não é? Um dia vamos perceber melhor aquilo que Deus quer dizer inteiramente. Então Tiago, inspirado pelo Espírito de Deus, diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão, afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele faz habitar em nós. Deus é uma pessoa com ciúme, com ciúmes. E quem colocou outra palavra na sua mente? É a questão de Deus em relação a Adão. Deus está a referir-se ao conhecimento, à fé, à autoridade, à revelação, à instrução, à comissão, à vocação. Quem é que deu isso tudo a Adão? Então a primeira questão fala da identidade, a segunda fala da autoridade. Adão buscou a autoridade fora. A terceira e última questão, a segunda parte do versículo 11 diz: comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses. Ou seja, por outras palavras, o que é que tu fizeste? É a última questão. E somente das duas primeiras perguntas é que Deus perguntou a Adão o que é que ele fez. A nossa natureza e a forma de nós educarmos, muitas vezes, como sermos pais ou mães ou pessoas com autoridade, perguntamos inversamente: o que é que tu fizeste? E depois é que vamos às outras questões. E Deus aqui guardou a última questão: o que é que tu fizeste para o fim? Deus está primeiro preocupado com a sua separação, com a separação dele, Deus, com Adão e Eva, a humanidade. Deus tem a primeira preocupação no relacionamento quebrado. Onde é que estás? Ele está preocupado onde é que nós estamos, não aquilo que nós fizemos. Isso é bem depois. Depois da primeira preocupação com a sua separação, Deus preocupa-se com quem deu a autoridade a Adão. E por último, procura-se com a ação que Adão teve. Deus fala em primeiro lugar de identidade, depois da autoridade e depois da ação. O diabo e o homem falam o contrário. Para o homem, só quando nós fizermos, então seremos. Não é? Se nós fizermos, então vamos ser. Para Deus, e Deus diz, porque tu és, então vais fazer. De dentro para fora, como diz a palavra, não é? A grande diferença é que para Deus partimos daquilo que somos, identidade, para a ação, enquanto para o diabo precisamos de fazer para podermos ser. A resposta de Jesus Cristo a estas três questões nós podemos encontrar. Estas três questões foram colocadas a Adão, são colocadas a nós, mas quem tem o direito de responder, tem a autoridade de responder plenamente, de forma a agradar a Deus, é Jesus. E Jesus, como segundo Adão, em 1 Coríntios capítulo 15, 45, não vamos ler, mas está lá dizendo, segundo Adão, Jesus Cristo, como o segundo Adão, ele responde às nossas questões. João 14, 6, vamos ler. João 14, 6, agora. João 14, 6 diz, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. E Jesus vem, ao anunciar que é o caminho, ele fala de aproximar-se de Deus. Jesus responde
à primeira pergunta: onde estás? E em Jesus já é possível caminharmos na direção de conhecer a Deus exatamente como Ele é. Jesus convida os discípulos a virem ao Pai, ou a verem o Pai através de si. Jesus, ao dizer que é a verdade, é a palavra, é a instrução, é a revelação, é a autoridade, é a vocação, é a chamada e é o propósito. É a resposta à segunda questão. E a segunda questão foi: quem te mostrou que estavas nu? Quem te deu, por outras palavras, quem te deu a autoridade? Então Jesus é o caminho. É aquilo que nós podemos dizer onde é que nós estamos. Quem nos deu a autoridade? Jesus responde. E para concluir, nós entendemos que a prioridade é a identidade e que a identidade nos dá a autoridade para que nós possamos cumprir as nossas responsabilidades. Tem a ver com a nossa ação. E nós vemos que no Novo Testamento foi preciso tantos anos, foi preciso um processo difícil. E quem lê o processo da constituição do cânon sagrado, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos que este fio condutor que o Espírito Santo nos leva através de mais de 40 pessoas, 1500 anos de diferença de constituição deste cânon, nós entendemos que as respostas que nós podemos encontrar em todas as coisas indicam-nos que aquele que tem as respostas que Deus nos faz, e as perguntas que Deus nos faz, e as perguntas muitas vezes são difíceis, não é? Tem que ser difíceis, não vamos para perguntas fáceis, não é? Porque se fossem perguntas fáceis, éramos meninos pequeninos, não é? Como a Bíblia diz, andamos ali a beber leitinho, umas perguntas difíceis, existenciais muitas das vezes. O que é que tu fazes aqui? Onde é que tu estás? Quem é a autoridade para tu fazeres isso? Quem te dê, não é? Todas estas questões difíceis. Não somos nós em primeira mão que nós vamos responder. É Jesus que vai responder. E se na nossa boca elas são ditas, é porque Jesus está-nos a utilizar. Nós estamos a ser instrumentos. Nós somos participantes do corpo. Nós agora somos filhos. Temos a mesma identidade, o mesmo ADN. Não é? Então vamos ter uma palavra de oração, irmão. E que a palavra ela possa... Não é? O eco. Às vezes o eco leva muito tempo a desaparecer, não é? E às vezes é bom, quando é uma coisa boa. Às vezes ouvimos Deus a falar e o eco acaba quando nós saímos daqui. Mas que o eco da palavra, que o Espírito de Deus possa trazer esse eco e falar connosco. No meio das dificuldades, das angústias, das adversidades, da tribulação, das questões essenciais, das questões dos jovens, das questões dos mais velhos, das questões da solidão, das questões da vocação, do caminho a ser traçado, não é? É Jesus que vai responder. Então nesta noite, vamos ter uma palavra de oração, antes dos nossos irmãos nos dirigirem num tempo também de louvor e adoração, e vamos aproveitar depois para levantarmos as nossas ofertas, mas ainda antes disso, vamos ter uma palavra de oração. Nosso Deus, nosso Pai, Tu te conheces cada um de nós, conheces a tua igreja, conheces a dificuldade em que a igreja de Portimão, que as nossas igrejas no Algarve, as igrejas cá em Portugal estão atravessando, e também conheces individualmente cada um, apesar de nós não termos confessado aquilo que se passa e as dificuldades, os nossos sonhos. E nesta noite, Pai, queremos que as respostas possam vir de Ti. Que não possamos fazer justiça pelas nossas próprias mãos, porque nós não temos a maturidade para responder da forma correta. Ajuda-nos, Pai, a nós a respondermos com as ferramentas que Tu nos dás, através da oração, através do manejo da Tua palavra, da vocação do Teu Espírito, na graça, na compaixão, no amor. Ajuda-nos, Pai, a ter a resposta própria para o momento próprio,
para que o teu reino possa crescer, para que esta igreja possa crescer, para que a tua igreja ela possa crescer, Pai. Te agradecemos por tudo e encomendamos tudo nas tuas mãos nesta noite. Que possas abençoar rico e poderosamente quem está aqui nesta noite e quem está nos ouvindo no streaming, Pai. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém.